Jorge Mira afirmaba no 2022 que actualmente cada país está adaptado ao seu fuso horario e que a fronteira horaria é virtual. Ademais, tal e como se demostra dos datos do uso do tempo, España ten un ritmo de actividade similar ao de outros estados con latitude parecida, aínda que teñan fuso distinto. Así, se cando en Galiza comezo o telexornal das 9, das 21 horas, en Portugal estáse emitindo no mesmo momento, máis baixo o seu fuso horario son as 20 horas. Se cando viaxa a Portugal deixa vostede a hora do reloxo sen cambiar e continúa máis ou menos a mesma rutina horaria que en España, observará que non hai tanto cambio. E, desde logo, as diferenzas que perciba non serán debidas ao fuso horario, resume a publicación. Noutra entrevista, pregúntanlle a Rui Agostiño: e en Galicia cree que temos o fuso horario que nos corresponde? E isto é o que responde. En realidade, pódese dicir que a Galicia lle correspondería ter a hora do Reino Unido e Canarias. Sería máis sinxelo porque a hora correcta do Sol e a oficial estarían moito máis perto. Mas claro, así Galicia tería unha hora diferente ao do resto do Estado. Poderíase vivir así perfectamente, mas a sociedade galega tería que adaptarse outra vez á nova hora. E iso non é inmediato, sería un proceso que pode levar algúns anos. En Portugal pásanos algo similar coa Madeira, que se mantén no mesmo fuso máis que nada por tradición. Por iso en Galicia non sei se sería mellor cambiar ou manter o réxime que ten agora. Ola, moi boas, como estades? Eu son Germán Esteves, do Germano a Portuguesa, e aquí estades no Galiportus, neste voso espazo galaico-portugués, achegando voces e temáticas a norte e sur do Miño. O que acabades de escoitar son dúas leituras a dous científicos moi relevantes acerca do fuso horario, acerca do cambio de hora estacional, falando sobre se Galicia e Portugal deberían ter a mesma hora. Trátase de Jorge Mira, nunha entrevista en 2018, o físico galego, e de Rui Agostiño, o impresionante tamén investigador responsable do Observatorio Astronómico portugués, Rui Agostiño, como dicimos, nunha entrevista en 2018 na Voz de Galicia. Pois xa vedes con que se nos dá. Hoxe pensamos que é unha temática, é un tópico interesantísimo, algo que moita xente pois ten aí no subconsciente, moita xente algunha vez se plantexou, ou moitas veces tamén moita xente se preguntou se a hora de Galicia, con eses anoiteceres de Fisterra no verán ás 11 da noite, ou a hora a que moitas veces nos despertamos e aínda é noite, digamos, se ese fuso horario, esa hora oficial e ese cambio de hora estacional están no certo. E falamos de estas cuestións todas, falamos de fusos horarios, falamos de hora oficial e legal, e falamos de cambio de hora estacional, xa sabedes, a hora que se muda cada mes de marzo e cada mes de outubro. Para isto todo tivemos unha conversa moi interesante cos dous protagonistas, con Jorge Mira e con Rui Agostiño. Deixámosvos coa conversa, pensamos que é moi apetecible. Disfrutadea. Moi ben, estamos aquí neste programa hoxe do Galiportus falando de fuso horario, falando de hora oficial, de cuestións que nos interesan moito e que nos ligan a galegos e a portugueses, a cuestión da hora que tanto
que tanto nos influe día a día na nosa rutina diaria. Estamos con dous protagonistas de moita altura. Temos desde Lisboa, penso que está Rui Agostinho. Moi boa, Rui. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui convosco. Está en Lisboa? Sim, estou em Lisboa. Rui é doutorado en astronomía, foi profesor do Departamento de Física da Facultade de Ciencias da Universidade de Lisboa, tamén foi o encargado do Observatorio Astronómico de Lisboa e o tamén ex-responsável do mantemento da hora legal neste observatorio e do servizo de distribución da hora legal en Portugal. Así mesmo tamén Rui foi investigador aínda do Instituto de Astrofísica e Ciencia, e por moitos anos, Rui, a seguir investigando toda a vida, non? Tem que ser sempre assim, quer dizer, a ciência não para de crescer, é preciso estudar, ler os artigos, manter atualizado. Estou envolvido com o projeto ERA da ESA, que foi para estudar 2 asteroides, foi lançado em outubro passado, de modo que é continuar a trabalhar. Sim, ainda tenho alunos que estou a orientar. Sim. E tamén temos connosco unha persoa que sempre está disposta a colaborar e a divulgar, unha auténtica eminencia do lado galego, o grande Jorge Mira desde Compostela. Penso, Jorge, boas? Efectivamente, boa noite desde Compostela, un placer coincidir cun referente portugués como Rui Jorge Agostinho. Que tal, Rui? Encantado. Olá, é un prazer estar contigo outra vez. Jorge é investigador. Dime. No, que xa eu e máis Rui coñecémonos porque, eu son membro do Consello da Cultura Galega e cando no 2018 Jean-Claude Juncker fixo unha enquisa en toda a Unión Europea para eliminar o cambio estacional de hora, que é unha cousa distinta do tema do fuso, ainda que está relacionada, pois fixen un foro no Consello da Cultura Galega ao que convidei a Rui, que deu un relatorio magnífico. El viña de facer un informe pro goberno de Antonio Costa, un informe fermoso, moi ben fundamentado. Eu, por suposto, coincidía con el, e tamén o dixen na comisión en Madrid, que iso de eliminar o cambio estacional de hora era un erro, e afortunadamente a cousa parouse no Consello de Europa, porque eu supoño que os xefes de Estado de Goberno viron que era un problema enorme eliminar o cambio estacional de hora. Entón, esa medida que propusera Juncker quedou, pois, de momento paralizada. Esperemos que por moito tempo, porque o cambio estacional de hora, e saben ben os portugueses que teñen máis experiencia que ninguén, levan máis dun século facendo probas, de feito, fixeron probas de quitalo, e foi un auténtico erro. Creo que fora Cavaco Silva, Antonio Guterres, creo que lle ganou as eleccións, eso sabe o mellor Rui, e o tema de recuperar o cambio estacional de hora pois foi unha cousa importante naquela campaña electoral. Agora vamos con todo iso, Jorge, deixa que te apresente un pouquiño como introducción para que non te coñeza, que evidentemente coñécete moita xente do lado galego, sobre todo, investigador, divulgador científico, doutor en física na USC, un premio extraordinario catedrático na área do electromagnetismo, tamén membro da Comisión do Goberno de España para análise da hora oficial, que xa estabas comentando, con 2 premios, en 2022 e 2023, Medalla de Galicia de Investigación, penso que en matemáticas me dixeche, Jorge? Matemáticas, física e ciencia da computación, así se chama esa área. Esa área. E premio tamén da Confederación Sociedades Científicas de España en 2023. Penso que non me deixo nada, Jorge. Bueno, é un bo resumo do máis recente. Moi ben, moita traxectoria e moita vida, é o que ten a cuestión da vida, non? Cantos máis anos, máis experiencias e máis traxectoria. Si, xa comentabas un pouquiño, Jorge, a cuestión do cambio estacional de hora. Déixame que comece por Rui. Que é isto da hora legal, Rui, para que nos estea a escoitar? A hora legal de um país é uma escolha que é feita para que o ser humano que vive nesse país se sinta bem adaptado às horas do dia
e às horas da noite. Porquê? Porque o corpo humano reage, tem a química toda introduzida para acordar quando o sol aparece, quando há luz direta no chão, é o período de atividade, aparece o cortisol que desperta a atividade química no sistema humano, e depois quando o sol desaparece, então entra a outra molécula que faz entrar o corpo em repouso. Ora, neste sentido, o que o ser humano faz, aliás, como muitos animais, é ter a sua atividade adaptada às horas de sol. Portanto, nós estamos ativos quando há sol, e quando não há sol direto, o corpo humano entra na parte do repouso e precisa de descansar e dormimos. É neste âmbito que é definida a hora legal de um país. Aquilo que é determinado na lei é bom o quê? E neste sentido, o que é bom? Que a hora do relógio, que traduz a hora legal do país, mais ou menos esteja de acordo com o movimento diário que o Sol tem. A situação ideal, que não acontece, exceto em poucos casos, é quando o Sol nasce, dizermos que, olhando para o relógio, são 6 horas da manhã. Quando o Sol está no ponto mais alto, o relógio, hora legal, deve dizer que são 12 horas. Quando o Sol se põe, são 18 horas, e depois à meia-noite faz as 24 horas ou as 0 horas. Ora, pertence a cada país escolher qual é a hora legal que quer. Havendo o quê? Havendo a necessidade de, para haver um bom desempenho da população, que aquilo que são as horas legais estarem próximas deste ciclo diário do claro-escuro. Onde é que a história começa a ficar mais complicada? Porque uma coisa é o andamento diário do Sol durante o ano, que não é sempre o mesmo. Há diferenças extremas, e os dois extremos são a hora no inverno e a hora solar no verão. E aqui vou dizer explicitamente a hora do Sol. Quando o Sol passa no ponto mais alto é o meio-dia solar, e depois no verão acontece a mesma coisa. O problema é que a duração do dia, quantas horas é que o Sol está visível nesse dia, é muito diferente entre o verão e o inverno. Pronto. Em cima disso existe a escolha do fuso horário. E como um país como a Espanha, Portugal, continental é muito pequeno, mas é também um caso interessante, pois existem as ilhas que estão em outros fusos horários. O continente todo espanhol, para não falar agora da parte insular, o continente espanhol abarca 2 fusos horários, e para a gestão do país todo, os governos decidem qual é a hora legal que o país tem. Portanto, a Galiza é um caso extremo, não é? Sim. Porque está no fuso de -1, essencialmente, e está a sofrer uma escolha política de uma hora que nem é do fuso 0. A escolha política em Espanha é ser o fuso +1. Nós em Portugal temos algo parecido com as Ilhas dos Açores. Claro. Mas eu paro aqui. Força aí. Sí, Jorge, de onde ven un pouco isto todo? Cando España, Portugal, cando... esa breve introdución un pouco histórica, de onde ven a cuestión do fuso horario? Cando os países din temos que ter esa hora legal, un pouco, por onde veñen estes tiros, históricamente? Bueno, ven históricamente no momento no que o ferrocarril empeza a ser usado pola poboación xeral. Ata finais do século XIX, as poboacións usaban unha hora local. A hora que había, por exemplo, en Girona, non tiña nada que ver coa hora de Vigo, porque as persoas de Girona non tiñan ningún tipo de necesidade de facer vida común cos de Vigo. Claro. Por que digo isto? Porque a hora legal, o que dixo o Rui é correcto, pero a hora legal é unha escala de medida. É que é unha escala de medida. Unha escala de medida é un convenio que as persoas teñen para poñérense de acordo para medir unha magnitude. Por exemplo, a temperatura. Eu, para medir a temperatura, escollo unha escala que pode ser a Celsius. E o que fago é asignar un número desa escala a unha temperatura. Por exemplo, o punto no que a auga, o xeo, se funde, poñolle 0 graus na escala Celsius. Pero non é a única escala.
Hai outras escalas, hai a escala Fahrenheit, hai a escala Kelvin, hai outras escalas. Pasa o mesmo coas medidas da velocidade, de longitude, de peso. Eu mido un 82 porque estou usando un sistema de medida que é o métrico, pero tamén podría decir que mido 6 pés. Entón, iso é moi relevante nesta cuestión do fuso. A escala, calquera escala é válida para medir as cousas sempre e cando a poboación a comprenda e a teña asimilada. Isto é importante. Entón, que ocorre? Cando no final do século XIX empeza o ferrocarril no continente americano, en Norteamérica, as persoas que tiñan que coller o tren tiñan que ter unha referencia única, unha referencia coñecida por todos, unha referencia para se poñeren de acordo e poderen coller o tren. Entón, isto creouse unha conferencia chamada Conferencia do Meridiano en 1884. Sobre todo, un dos grandes inspiradores foi un enxeñeiro canadiense chamado Sanford Fleming. Vale? E ali baralláronse diferentes opcións. Unha das opcións que se barallou, isto é importante dicilo, era ter o mesmo fuso para todo o planeta Terra. Wow. E isto é algo que, bueno, os pilotos de avión usan, chamanlle hora Zulu, vale? Teñen a mesma hora para todo o planeta. E isto non ten ningún problema. Sempre a cando as persoas aprendan esa escala. De feito, hai unha frase moi coñecida do propio Sanford Fleming nese informe, na que di que a escolla do número de fuso dá igual, é dicir, dá igual que lle chamemos 6, como na época babilonia, que lle chamemos 12, como na época romana, di, dá igual o número que lle poñamos, sempre cando a xente entenda o que significa ese número. Eu, se teño febre, digo que teño 38 graus e medio de febre. Pero se eu vivo en Nova York, eu digo que teño 100 graus de febre. Por qué? Porque son 100 graus Fahrenheit. Claro. En Nova York, e a xente dice que ten 100 graus e a xente sabe que ten febre. Eu, en Compostela, digo que teño 38 graus e medio e sei que teño febre. É o mesmo valor de febre con dúas escalas distintas. Entón, cando se fixo isto, acordouse repartir, facer unha proposta de 24 zonas que tiñan que ver pois, co movimento cunha escala babilónica que vai de 0 a 24, non é unha escala decimal, digamos, representando pois, cada zona asignándolle esa preferencia. Que ocorre? En España, moita parte de Europa, cando chegou a... Bueno, a primeira hora oficial en España, por certo, púsose en 1901, é a primeira vez que se pon unha hora oficial en España, extendida para todo o país, válida para todo o país, en 1901, escolleuse o que nós coñecemos pois, como UTC máis 0. Vale? UTC máis 0. Na Guerra Civil Española, os bandos republicanos e o bando nacional de Franco cambiaron ata case unha dúcia de veces o seu fuso horario por cuestións de economía de guerra. Non o fixo só España e o bando republicano ou o bando nacional. Tamén na Segunda Guerra Mundial, os diferentes países contendentes cambiaron varias veces o fuso. Que ocorre? Cando acabou a Guerra Española, o fuso español quedou no que hoxe decimos de referencia en inverno, o famoso UTC máis 1. Quedou aí por unha mera variación dos cambios de fuso que houbera, que xa te digo que houve como 12. Vale, quedou aí, no baile se quedou aí. E Franco, de feito, no boletín do Estado daquela, en 1940, dixo que no outono e inverno pues, se faría o cambio a UTC máis 0, mas ese cambio non se fixo. Iso é exactamente o mesmo que pasou en Francia, en Bélxica, nos Países Baixos. Francia, por exemplo, Charles de Gaulle tamén quedou a Francia despois da guerra no UTC máis 1 e tamén dixo que iba a cambiar, pero chegado o outono e inverno derogou esa medida e Francia quedou como a España en UTC máis 1. Entón, foi unha mera flutuación dos bailes que houbo de referencia horaria en España, en Francia
en Bélxica, que están, digamos, nese reparto que falábamos antes de 1874, nesa zona de UTC máis 0 teórica, pero quedou aí por esa fluctuación. E eu a mensaxe que sempre dou é que quedou aí esa referencia en UTC máis 1 e non pasa nada. Non hai ningún problema, porque as persoas en España, todas, a maioría, naceron con ese fuso e todas comprenden perfectamente a que hora hai que xantar, a que hora hai que levantarse, a que hora aparecen os programas. A xente usa a escala correctamente. De feito, eu sempre adoito poñer un exemplo dunha enquisa que se fixo en Eurostat, que é do uso de tempo armonizado nos países de Europa, e ti miras o ritmo solar, por exemplo, de Italia e o ritmo solar de España, que están á mesma latitude, á mesma posición norte-sur, máis ou menos, teñen poboacións da mesma orde. Italia ten case 60 millóns, España ten case 50 millóns, e ti miras como é o ritmo de uso de tempo con respecto á saída e a posta do sol de italianos e de españois, é asombrosa a sincronía e como unha curva vai por riba da outra. É dicir, isto demostra que o ritmo circadiano promedio de españois e italianos é prácticamente o mesmo. A Italia ten o fuso de referencia UTC máis 0, España ten o de inverno UTC máis 1 e non hai ningún problema con isto. Por lo tanto, España non ten ningún problema co fuso e a Galiza non ten ningún problema co fuso. Hai aquí un pequeno matiz, e é que España é un país moi ancho. Claro. Porque España vai dende o oriente das Illas Baleares ata Fisterra. Portugal é un país moito máis estreito. É un pouco máis estreito, é moito máis estreito, entón non hai tanta diferenza entre o extremo leste e o extremo oeste. Entón, cando un ve, por exemplo, o ritmo de vida dos mallorquíns, dos baleares, eles van como na súa uso diario, pero a poboación é lista, a poboación adapta os seus ritmos de horarios ben, e ti miras os horarios dun balear ou dunha persoa da Costa da Morte. Eu son da Costa da Morte, a miña casa está un pouco máis arriba de Cabo Fisterra, e están un pouco máis adiantados os baleares, porque as poboacións non son estúpidas, as poboacións saben perfectamente por proba e erro cando teñen que facer as cousas. E a escala de medida da hora española non ten ningún problema. Iache comentar, agora que comentas que falas de países, digamos, pois con máis tamaño, é dicir, evidentemente tampouco non hai ningún problema, son macropaíses, xa o sei, pero para un brasileiro, para un estadounidense, para un ruso, para un chino, ter horas diferentes no mesmo territorio continental? Hai dúas opcións. Por exemplo, en Estados Unidos, para que o número do reloxo sexa máis ou menos estable, o que fan é que cada fuso mide 15 graus de ancho, non? De longitude xeográfica. España, de Baleares, do extremo de Baleares a Fisterra, non hai 15 graus, hai 12 máis ou menos, co cal, digamos, é o ancho dun fuso máis ou menos. Por lo tanto, España pode ter perfectamente, sen problema, un único fuso, pero no caso de Estados Unidos teñen que ter 4 fusos distintos se queren manter unha hora de número igual. Pero, por exemplo, hai casos como o da China. A China ten un fuso único para todo o país. E non hai ningún problema. Eu acórdome, pois, os que vesan a veces o programa de Pablo Motos, El Hormiguero, sí, que cando fai uns anos tiña unha rapaza chinesa falando, e un día preguntaronlle polo do fuso, e dicíanlle, non, en China non hai ningún problema, porque un pode ter os mesmos horarios e diferentes fusos, ou tamén pode ter, como fan os chineses, o mesmo fuso horario e distintos horarios. E non hai ningún problema, porque a veces vexo publicacións de xente que di que é unha anomalía, non hai ningún problema coa poboación chinesa. Podes ter o mesmo fuso, horario para toda unha zona xeográfica, pero o que tens que ter despois horarios distintos en diferentes zonas geográficas. Como dixen antes, unha das ideas que se barallou na conferencia do Meridiano en 1884 foi poñer un único fuso para todo o planeta Terra. Claro. Volto contigo, Rui. Entendo eu que Portugal
pois mantén esa alianza histórica co Reino Unido, e máis alá de alianzas, pois tiña claro que a hora oficial ia estar relacionada tamén co que se determinase no Reino Unido, ou non ten nada que ver? Penso que não tem nada a ver. Creio que é mais uma relação com Espanha, porque Espanha que é o natural, na fronteira natural e o país com que há relações imediatas de troca de pessoas, e aqui a parte da movimentação das pessoas é muito importante. A Conferência dos Fusos Horários dividiu o mundo em 24 partes. Aparece porque, devido à movimentação rápida, as pessoas ficam preocupadas. Agora, é que antes de haver os fusos horários, a pessoa andava 100 km e a hora mudava, só porque andou 100 km dentro do seu país. E isso era extremamente difícil. Quando se demorava uma semana a fazer isso, as pessoas não sentiam. Mas quando aparece o comboio a fazer isso em poucas horas, de repente as pessoas sentem o problema. Porquê? Chegam ao outro lado e afinal as lojas estão fechadas. A repartição pública já não funciona, ou vice-versa. Portanto, essa velocidade que, devido à proximidade de Portugal com Espanha. A história de Portugal começa de aderir ao fuso horário, começa apenas com a República, em 1911. Porquê? Porque até 1911, com a monarquia, a hora do país era a hora solar, a verdadeira. E era o Observatório Astronómico de Lisboa, criado em 1863, que passou a ser a referência para a hora em Portugal. Obviamente que antes disso havia observatórios noutras cidades que davam hora solar local, mas passou a haver uma uniformidade da hora no país que era dada pelo Observatório Astronómico de Lisboa. Existiu a Conferência dos Fusos Horários em 1884, Portugal não aderiu, e é a República Portuguesa que diz, ok, temos que entrar, o país deve também aderir à Convenção da Hora, de ter a mesma hora dentro do seu território, e aí é feita uma escolha. Tal como o Jorge Mira explicou muito bem, os países fazem a sua escolha. E Portugal, mesmo olhando a parte continental, que é o maior território que Portugal tem, a maior parte do nosso território está no fuso horário -1. Portanto, se Portugal quisesse na altura, o governo da altura quisesse respeitar a proximidade entre a hora legal do relógio e aquilo que é a hora solar, a melhor escolha teria sido dizer que Portugal devia adotar a hora do fuso -1. Mas devido à proximidade com Espanha, a escolha que é feita é de ser a hora do fuso zero, tal como Espanha também estava. O que é curioso nesta história é que essa experiência dura até 1915. Pois em 1915 adota-se o quê? Adota-se a nova tentativa que outros países também já estavam a fazer, que é de introduzir uma hora de verão. E entre 1916 e 1921, há ali 6 anos, em que Portugal diz, ok, vamos introduzir uma hora de verão. A hora de verão na altura, e era a história do espaço europeu, que segue até 1996 em relação à existência da hora de verão, é utilizar as alturas dos equinócios, em que a duração de horas de dia é igual à duração das horas de noite. E, portanto, a entrada na hora de verão era feita em final de março, à volta do 20 de março, e a saída da hora de verão, portanto, esse acrescento de mais uma hora à hora legal, era feita em final de setembro. E, o que é curioso, voltando a 1916, durante esses 6 anos, Portugal experimenta, mas desiste dela. E volta nos anos a seguir a fazer apenas a hora UTC, o fuso zero, durante 3, 4 anos. Mas o governo que vem a seguir, não, temos que fazer novamente existir a hora de verão. E Portugal vai saltando. Portanto, é curioso, olhando ao historial do povo português, que foi experimentado com os milhões de pessoas que o país tem. Obviamente, início, há um século atrás, não havia estes 10 milhões de pessoas, não sei quanto é que Portugal tinha na altura, não me recordo, provavelmente metade, ou 6 ou 7 milhões, tanto.
mas são milhões de pessoas que vão experimentando regimes diferentes da hora. Ter apenas o quê? A hora OTC de modo constante durante o ano. Isso foi feito em cerca de 9 anos. Estou a falar até 1941, já o tempo da guerra. E houve depois o resto dos anos, antes da guerra, em que Portugal, e foi a maior quantidade de anos, o povo português experimentou que ter uma hora de verão era melhor para si. Durante a guerra, é curioso que há uma experiência que é durante 1942 e 1945, o país experimenta ter a hora oficial como sendo o TC mais um, portanto tendo no fuso mais um, tal como Espanha também está. Talvez devido à guerra e porque Espanha também faz essa mudança, Portugal vai atrás, mas ao chegar ao final da guerra em 1945, e na altura também havia hora de verão, Portugal retira isso e volta a ter a hora UTC, mantendo a existência da hora de verão. Portanto, é curioso que o povo português foi experimentando essas outras variantes de hora legal, sempre mais ou menos próximas. Quando Portugal tem o TC mais um, tal como a Galiza também tem, e depois mais a hora de verão, o que é curioso é que o povo português tem de autonomia, isto é, não tão dependente de um governo central como Espanha tem, que está mais próximo do centro europeu. O povo português decide voltar atrás e faz isso. Correto, faz isso. Depois a história a seguir, se me permite ainda dizer mais um bocadinho desta história, é que o povo português ainda experimenta outra coisa. Em 1977, decide experimentar ter a hora UTC mais um durante o ano inteiro. Isto é, não há hora de verão. Portanto, em 1967 até 1975, 1975 decide desistir disto, mas o povo português todo teve a hora UTC mais um de modo constante durante o ano inteiro. É curioso que a Revolução de 1974 leva as pessoas a dizer não queremos isto, ter a UTC mais um durante o ano inteiro, não é bom para as pessoas, e volta ao regime de termos a UTC, hora legal a hora UTC, com hora de verão. Portanto, como Jorge Mira disse, de facto o povo português passou historicamente o século XX experimentando regimes de hora. E basicamente é o que ele diz, as pessoas adaptam-se àquilo que é o seu ritmo circadiano, e esse é controlado pelo Sol, aquilo que as faz sentir melhor. Por um lado, o segundo aspecto é, na realidade, depois as trocas comerciais. Curiosamente, a seguir à guerra, a Espanha manteve a hora UTC mais um e Portugal decidiu voltar atrás. Portanto, apesar, talvez devido a quê? Porque o mundo tornou-se mais eficiente em fazer trocas económicas, as viagens foram mais fáceis, as telecomunicações foram mais fáceis, e dizer que em Portugal são 8 da manhã e em Espanha são 9 da manhã não faz assim tanta diferença, porque a tecnologia permite tratar desse caso sem grande problema. O último comentário é aquilo que Jorge Mira disse, que é muito interessante, que é a Galiza não tem um problema de fuso horário. Porquê? Porque as pessoas fazem a sua vida controladas pelo nascer do sol ou ao caso do sol. Adaptam a sua atividade àquilo que é o que as faz sentir bem. E é isso que é mais importante. Antes de contar mais coisas, vou deixar passar a palavra para esse lado, porque a conversa está muito interessante. Sí, Xorxe, contanos un pouco se che parece, agora que está tamén moi na moda a cuestión de falar da posibilidade, non? De que non volte a haber ese cambio de hora de verán, penso que é. Cales son un pouco así, en resumo, as consecuencias a nivel enerxético e a nivel de saúde tamén que supón o cambio de hora 2 veces no ano? Bueno, isto é un tema distinto, vale? O cambio estacional de hora é unha cuestión distinta. Antes de entrar aí, quero facer un pequeno paréntese. Claro. Que España e a Galiza, que levan dende 1940 con esta referencia de inverno fixa, España empezou a aplicar o cambio estacional de hora en 1974, o sea, non ten tanta experiencia como a Portugal, vale? España estivo esa referencia do UTC máis 1,
cambiar o fuso horario en España do de inverno sería un erro, porque sería como de repente dicir que agora a temperatura en España, en vez de medirse en graus Celsius, pues vamos a medir en graus Fahrenheit ou en graus Kelvin. E alguén pode dicir, vamos a gañar por cambiar de escala de medida. Pois non gañaríamos. E máis, crearíamos un enorme problema en España cambiando a escala de temperatura ou empezando a medir as distancias en millas en vez de kilómetros. Crearíamos unha gran confusión. Por lo tanto, España, eu sempre o digo, Galiza, non debe cambiar o seu fuso horario de inverno. Agora, dito isto, o cambio estacional de hora. O cambio estacional de hora débese a unha razón que é a que dixo antes Rui, que a duración do ciclo día e noite non é igual ao longo do ano. Por exemplo, donde eu vivo na Galiza, o verán, no solsticio de verán, o día pois dura pois como 15 horas e pico, e no inverno dura 9 horas. Claro. Entón, ese tipo de variación, que se vas mirando a hora a que te levantas pola mañá, ti usas un aparello mecánico que é o reloxo, ti xa non te levantas como os animais do monte. Os animais salvaxes levántanse cando ven sair o sol. Pero o ser humano xa non fai como os animais salvaxes. Non fai como os paxaros. O ser humano levántase con un aparello que é o reloxo. E, polo tanto, ese aparello que é o reloxo vai sempre fixo. Non recoñece as estacións. O reloxo funciona igual no inverno que no verán. E, polo tanto, se ti queres que a tua vida teña unha certa corrección circadiana, o teu reloj ten que ter unha variación estacional. Porque non é lóxico que nunha latitude como é de Portugal ou como é a de España, donde hai tanta variación da duración do día entre o inverno e o verán, non é racional ter sempre o mesmo patrón de reloxo. Porque o que faría sería ter un desalineamento coa saída e coa posta do sol. Por lo tanto, eu aí creo que coincidimos porque eu sei, Rui e máis eu, que evidentemente sería un erro que España e que Portugal e que en xeral todo o espazo da Unión Europea eliminase o cambio estacional de hora. Iso sería un erro. Sí, Concordo plenamente. Concordo plenamente que seria um erro neste momento andar para trás. Não quero meti-me aqui de repente na conversa, mas só reforçar essa ideia. Porquê? Porque em relação à poupança de energia, se quando foi introduzido pela primeira vez a proposta, e foi feito na realidade ainda em século XIX, de existir uma hora de verão a pensar na poupança energética, todos os estudos mais recentes, incluídos já publicados em 2020, mostram que a poupança energética é mínima. Vai desde praticamente zero, alguns casos até é negativa, e os valores mais elevados é apenas de 1%. Portanto, não se pode argumentar que há uma grande poupança que justifique a introdução de uma hora de verão. Essa não é a razão. Na realidade, é mais o bem-estar e o aproveitar das horas de sol para a atividade das pessoas. Só repor aqui um bocadinho esta ênfase, que é, o Jorge Mira disse muito bem, as pessoas levantam-se com o sol e sentem a necessidade, ou a química do corpo atua para iniciar a atividade. E os animais também o fazem. Ora, no verão, aqui em Portugal, se mantivéssemos a hora UTC, que é aquela mais próxima do sol, no caso extremo, teríamos à volta do 20 de junho o sol a nascer às 5 da manhã. Das 5 até às 8 não há muita atividade da sociedade, para além das pessoas que trabalham no campo ou trabalham na pecuária. Essa pequena fração de pessoas, sim, o resto não. Qual é o preço a pagar? É que depois, no final do dia, em vez ainda, estou a falar ainda do verão, em vez de ter horas de sol
mais para a frente, em que a maior parte da sociedade está na sua atividade ainda, saiu do emprego, saiu das escolas e quer ainda ter tempo para fazer outras coisas enquanto é horas de dia, isso fica encurtado. Portanto, ter apenas uma hora contínua durante o ano inteiro é de facto uma péssima escolha. Vou já passar a palavra, só fazer uma correção àquilo que eu disse nos anos da guerra. A experiência portuguesa foi ligeiramente diferente, não foi fazer o UTC mais um, como eu disse, foi manter o UTC, mas a meio do ano introduzia uma hora de verão 2 vezes. Portanto, cerca de maio fazia mais uma hora e 1 mês e meio depois fazia mais outra hora, andava 2 horas para a frente. E no final retirava uma hora e depois retirava outra hora. Portanto, isto de facto foi o que aconteceu. De modo que vou deixar o Jorge Mira ou o Germano fazer mais perguntas, que é interessante. Sí, pareceme moi interesante o que comenta tamén Rui, Xorxe, volto contigo, como a referencia un pouco en relación do que comenta el, de como as persoas sempre tiñan claro, sobre todo aquelas máis ligadas ao agro, non? Que a vida comezaba co saír do sol. Digamos que nesta sociedade moderna, digital, do comercio, do intercambio, de adaptarse un pouco aos novos hábitos de vida, todos aqueles que non se, digamos, pues non se dedican a ser guiados un pouco máis por esa hora solar, tamén nos sabemos adaptar. Como mudou todo isto, Jorge? Claro, eu concordo moi ben co que di Rui, é certo o que di el, non? Se eu fose un home das cavernas que vivise hai 20.000 anos, esa xente de hai 20.000 anos facía o cambio estacional de hora todos os días na Galiza, en Portugal, porque se levantaba distinto en xaneiro que en xuño. Eles o facían de modo natural. Por lo tanto, tal e como di Rui, a razón fundamental do cambio estacional de hora non é enerxética. Porque o aforro non é tanto. Home, hai un aforro que se pode contar en España, pero non é a razón esencial. A razón esencial é o alineamento do ritmo das persoas ao cambio que ten a saída e a posta do sol ao longo do ano. E vouche poñer un exemplo. Sí. Cando se fixo a Constitución Española, a primeira Constitución Española, en 1810, nas Cortes de Cádiz, as persoas que redactaban a Constitución eran persoas ilustradas que tiñan unhas horas, que era a hora local de Cádiz, e esas persoas, de modo natural, estableceron para as reunións da Constitución un horario que iba primeiro de setembro a marzo e en marzo-abril cambiaban unha hora máis de abril a agosto. É dicir, as persoas que facían a Constitución Española de Cádiz de 1810 viron que facer ese cambio estacional de hora era o máis axeitado vivindo donde eles vivían. Isto demostra que facer ese tipo de operación de cambio estacional de hora ten unha razón que non é enerxética. Os italianos empezaron a facela nos anos 60 do século pasado e a razón que argumentaban non era enerxética, senón de benestar das persoas, de poder gozar desa hora extra de luz no verán. E os italianos viron que era unha boa medida. Por lo tanto, é algo que as poboacións foron aprendendo e foron vendo que era conveniente. Si, non sei se querías tamén engadir algunha cousiña máis con respecto á cuestión enerxética e de saúde persoal, ou máis ou menos era isto? Sí, o Instituto para a Diversificación e Ahorro de la Energía, que é o famoso IDAE, eu estou en contacto coa persoa que está ao cargo de facer esas contas, que foi compañeiro meu na Comisión do Goberno de España, e el dime que os cálculos que hai de enerxía de aforro enerxético son cálculos que son xa bastante antigos e que é moi difícil de medir. Ese dato quedou aí e a prensa sácao
sin mirar máis detalles de onde sae. Eu falo con el moitas veces, evidentemente ese dato pois non está actualizado, non ten sentido falar de que o aforro é de un 1,37%, iso é un absurdo ter esa precisión, porque é algo moi difícil de cuantificar. A única maneira de ter o dato correcto sería facer o experimento real, en pleno mes de xuño, de repente apagar o horario de verán, computar o gasto, medir o gasto energético e facer ao día seguinte o experimento. Eso evidentemente non se pode facer porque é algo, é un suposto simplemente filosófico, pero eu xa che digo, a razón non é o aforro energético, a razón é a búsqueda do mellor equilibrio para as persoas. Deixa-me só acrescentar aí um número, Sim, Rui. Porque houve muitos estudos feitos já em século XXI para saber exatamente se havia alguma melhor eficiência ou se poupança na questão da energia, e saiu um artigo mais recentemente que faz uma análise com estatística bayesiana, e onde entra também com fatores como naquilo que foi publicado, quando existe maior consumo ou menor consumo, que fatores é que influenciaram isso. Porquê? Porque cada artigo científico que é publicado muitas vezes tem uma base estatística pequena, ou seja, apanha apenas 1 ou 2 anos, apanha 2 ou 3 regiões do país e não apanha a sua totalidade, e quando se entra nestas análises muito particulares, começam a surgir outros fatores. Por exemplo, dizendo exageradamente as alterações climáticas. Não a alteração climática, mas a variabilidade climática. Porque o tempo atmosférico não é o mesmo de ano para ano. E às vezes a estatística que é feita ao longo de 1 ou 2 anos está a apanhar condições atmosféricas que são ligeiramente diferentes daquilo que aconteceu há 10 ou 12 anos atrás. Portanto, quando se junta esta análise toda mais complexa dos artigos que foram publicados, o que estes autores concluem é que a média global é de 0,25% na poupança energética. Mas chamam a atenção, de facto existe variação também com a latitude. Países mais próximos do Equador, que em geral também não têm hora de verão porque não precisam dela, são prejudicados quando adotam a existência de uma hora de verão devido aos seus vizinhos. Ou se formos para latitudes muito elevadas, o impacto, a existência da hora de verão também não diz muito àquelas pessoas. Globalmente a média é baixa, é pequena. Portanto, e os casos maiores que aparecem na casa de 1%. Isso justifica a questão de não é ou deixou de ser a principal justificação para qualquer país argumentar a existência ou ter uma hora de verão. Não é por causa da parte energética. E a própria Comissão Europeia escreveu isso nos diversos relatórios que foram feitos. Portanto, isso pode, na realidade, ficar de parte. Aí quería contar ideas moi interesantes que acaba de comentar Rui. Primeiro, lembrar que obviamente un país como Ecuador ou como Kenia non fai cambio estacional de hora porque non ten cambios estacionais. Claro. E se estás no Ecuador, claro, a hora de saída do sol e de posto do sol é a mesma todo o ano. Por lo tanto, aí, obviamente, non fai falta o cambio estacional de hora. Tamén, se imos a latitudes moi altas, por exemplo, na metade de Finlandia, claro, na metade de Finlandia pasan de ter 24 horas de noite continua, o famoso sol de medianoite, de ter 24 horas de día continuo, o famoso sol de medianoite. Entón, neses casos dos países que están en situacións moi extremas, o cambio é tan abrupto que o cambio estacional de hora non lles fai nada. E, polo tanto, iso é o que crea as tensións. Por exemplo, a enquisa que fixo Jean-Claude Juncker foi a petición de Finlandia. Vale? Finlandia é a que pide que se explore a abolición do cambio estacional de hora. Por qué? Porque a Finlandia non lle serve o cambio estacional de hora, porque en Finlandia, nos días do equinoccio, na metade do país, pode cambiarlles a duración do día 1 hora cada 4 días, por exemplo. Entón, aí é
é normal que os países escandinavos pidan o cambio estacional de hora, eliminar o cambio estacional de hora. Tamén, por exemplo, no caso de Estados Unidos, que é un caso relevante e de actualidade, tamén hai movimentos que empezan a pedir o cambio, a eliminación do cambio estacional de hora, e un dos que máis se empuxou foi Marco Rubio, o senador Marco Rubio, agora representante da política internacional dos Estados Unidos. Sí, no equipo de Trump. E Marco Rubio, como é de Florida, e Florida está cerca das zonas tropicais. Eu estive vivindo en Miami un mes, e Miami é a punta sur de Florida, pois non necesita tanto o cambio estacional de hora porque as variacións que hai no punto de saída e posto do sol non son altas. Por lo tanto, é normal que unha persona que viva en Miami pois pense en quitar o cambio estacional de hora. E Marco Rubio, de feito, propuso no Senado, e o Senado de Estados Unidos aprobou eliminar o cambio estacional de hora. Pero que pasou? Que cando empezaron a pensar como aplicalo nos estados do norte, pois empezaron a darse conta de que non había solución. O que pasa que Trump está medio tolo, e eu vexo que Trump é capaz de, porque agora Marco Rubio manda moito, e eu vexo que os Estados Unidos son capaces de poñer e de propoñer eliminar o cambio estacional de hora en todo o país, o cal eu penso que sería un gran problema. Quero decir outra cousa máis, por acaso europeu, antes de mudar, se me permite só acrescentar uma coisa sobre a Flórida e o Marco Rubio, é a influência que tem do México, aquela zona. E o México, ano passado, abandonou o câmbio da hora, a mudança da hora. Portanto, há muita proximidade também de imigração que existe naquela zona, e daí essa pressão. Duvido muito que os Estados Unidos como um todo, porque a parte federal não aprovou essa mudança, nem autorizou essa mudança para o país todo. Não sei se o Trump terá força suficiente, porque tem muitos senadores do lado do norte também. Era apenas um comentário. Un comentario moi preciso e moi correcto, por suposto, sí. Tamén queria decir que no caso europeo, unha idea de Rui, que ademais eu levei a Madrid e dixen que era unha idea de Portugal, é que, para a miña opinión, e tamén é a opinión de Rui, porque Rui é o que tivo a idea, a única variación que Rui e máis eu vemos que sería posible sería corrixir a data do cambio estacional de hora que se fai no outono. Porque do mesmo xeito que o cambio da hora se fai máis ou menos perto do equinoccio de primavera, o lóxico sería que o cambio estacional de hora de outono se fixese cerca do equinoccio de outono. En setembro. E non en outubro como se fai agora por razóns históricas que ten que ver con alinearse co Reino Unido, e que Rui comenta tamén no seu informe, e que eu, por suposto, levei a idea de Rui a Madrid, e sería a única cousa que eu vería para corrixir no cambio estacional de hora en Europa. Deixa-me reforçar essa ideia, porque eu sempre fiquei muito surpreso quando estudei o assunto e não encontrei uma justificação muito forte porque é que a Europa toda, o continente europeu, de repente faz uma cedência às Ilhas Britânicas e segue o modelo das Ilhas Britânicas para fazer a mudança da hora final do mês de outubro. É que não faz sentido. Toda a história do espaço europeu, excluindo as Ilhas Britânicas, todos os países na Europa que faziam mudança da hora faziam exatamente por volta do final de setembro. Eu estou a dizer por volta porquê? Porque há aqui outra história no espaço europeu e que envolve, antes de haver a União Europeia, existe a Comunidade Económica Europeia, e existe, quando é criada a Comunidade Económica Europeia, em 1971 é normalizada a data em que os países entram na hora de verão. Porque antes disso, cada país escolhia o domingo em que fazia a sua mudança da hora. Portanto, a criação da Comunidade Económica Europeia é dizer, ok, para diminuir ou passar a zero os problemas de um país faz amanhã a mudança da hora, o outro faz no sábado a seguir.
O país ao lado faz, olha, não é agora, é daqui a 2 domingos. O outro, mas eu já fiz. Isso criava muitos problemas no tráfego internacional. De mercadorias também, porque havia que estar a jogar com, bom, eu vou para a Itália, eu vou para a França, eu vou para a Alemanha, qual é a hora que eles têm nesta fase? E então isso foi normalizado. A entrada na hora de verão foi normalizada. A saída foi semi-normalizada. Foi lá dito que, isto são as normas de 1981, passa a haver duas. As Ilhas Britânicas saem no último domingo de outubro, como é a sua tradição, e o resto do continente europeu faz a saída no final de setembro e não marca uma data em final de setembro. Na realidade fica um pouco ainda aberto. É só em 1996 que se chega a um acordo em que todo este espaço aceita fazer a saída, imagine-se quando, em final de outubro. Quando a penalização é muito grande, a percepção das pessoas da mudança da hora em final de outubro é muito grande. Se calhar em Inglaterra não é tanto, porque em final de outubro aquilo já é noite, quando se faz a mudança da hora, e na segunda-feira a seguir ainda continua a ser noite. Mas nas nossas latitudes mais a sul, a mudança é muito má. Eu lamento estar aqui a introduzir já este tema, mas é muito interessante, só para justificar aquilo que o Jorge Mira disse, que ficou escrito, que é assim: o que acontece em Portugal nesta latitude, e as Ilhas dos Açores também, quem vai mais para sul já não é tão mau, mas basicamente o que se sente nas nossas latitudes estou a falar da mudança, da transição em final de outubro. A mudança é algo do género de no domingo antes, portanto no domingo antes, se formos para este mês, é qualquer coisa que será do dia 28 de setembro. O que é que temos? Temos às 5h30 da tarde, a pessoa sai da sua atividade. Estou a supor que aqui é uma hora escolhida um pouco ao acaso. Às 5h30 da tarde a pessoa sai do emprego, sai do escritório, sai da escola, diz: ok, terminei a atividade, vou agora fazer qualquer coisa, e na realidade ainda tem cerca de 1 hora de sol pela frente. Na segunda-feira a seguir a mesma conversa é diferente. Às 5h30 da tarde do relógio eu saio, termino a atividade e o sol já se pôs. Portanto, este impacto é um impacto psicológico muito grande. As pessoas sentem isso na pele. Quando esta mudança é feita em setembro, isto não acontece. Porque na segunda-feira a seguir, a mudança de domingo para segunda-feira, obviamente que é sentida, mas as pessoas ainda têm cerca de 40 minutos de sol. Portanto, psicologicamente isso é que interessa, é a pessoa sentir que terminou a sua atividade laboral ou de estudo e ainda tem uma altura do dia com o sol pela frente. Portanto, essa é a mudança. E era isso que a Europa fazia. Curiosamente, esta era a tradição do espaço europeu, que foi abandonada por causa dos ingleses, na realidade Ilhas Britânicas, e porque é que eles ganharam aí não encontrei a justificação, mas seria muito bom, porque na altura, repare, quando é que isto também foi escrito, foi quando Inglaterra estava a sair da União Europeia, portanto não havia essa necessidade dessa influência tão grande sobre o resto da União Europeia. Portanto, a proposta foi, então voltemos àquilo que é haver esta mudança ou transição horária da hora de verão para a hora legal normal no final de setembro. Portanto, e acho que seria bom, porque o que eu senti ao longo destes anos todos, claro que eu era jovem na altura, mas não me lembro de haver tanta complicação à volta das transições da hora de verão, como surgiram já em final, ou já em século XXI, mas haverá outras razões também, que são os estudos clínicos à volta disto. Teño que ir xa un pouquiño acabando. Xorxe, un pouco en relación cas cuestións de saúde e do equilibrio que comentabas, e aparte antes falabas tamén de Xirona con esa comparativa, non, dentro do Estado coa Costa da Morte, sei unha información en G-Ciencia hai 3 anos, penso que foi, falando de que os nenos galegos dormen máis que os cataláns e a clave pode estar no
no fuso horario. Un pouquiño, podes nos contextualizar isto, non sei se tamén xa un pouco xa fuches falando destas cuestións, e por outro lado, o feito en clave galego-portugués, en clave eurorregional, non? O feito de que sempre digamos, é que en Portugal comen ás 12, nós comemos ás 2, é dicir, iso tamén, pois, un pouco co que estades comentando e con ese equilibrio e esa adaptabilidade, é dicir, non hai tanta diferencia, non hai prácticamente diferencia de comer dunha hora a outra, non? Ao cruzar, digo. Bueno, son varias cosas importantes as que comentas. Primeiro, dicir que ollo cos datos porque hai moito fake. Claro. Os únicos datos serios que eu coñezo do ritmo de sono son os de Eurostat, da enquisa de Etus, que están feitas a través dos organismos nacionais estatísticos dos diferentes países. Por exemplo, no caso español, fíxose con casi 40.000 entrevistas, que son moitas, é unha estatística moito boa. En Italia parecido. Portugal non participou nesa enquisa, por certo, pero nese caso vese que non existe a chamada anomalía horaria española. Entón, hai un fake moi extendido de que en España se durme unha hora menos que no resto de países. Iso é falso, o primeiro. Segundo, hai que ter moito cuidado coas estatísticas que se fan, con números pequenos, vale? Co meu consocio da Universidade de Sevilla, José María Martín Olaya, temos publicado análises estatísticas de como certos estudos sobre o impacto da saúde das persoas teñen uns erros moi grandes estatísticos por teren unha mostra pequena. Claro, estes datos, Xorxe, estes datos veñen da Enquisa Nacional de Saúde do 2017 cunha mostra de máis de 1.000 nenos e nenas galegos e catalás menores de 15 anos. Claro, bueno, no caso, por exemplo, español, o caso de Girona e o caso de Galicia están máis ou menos separados o mesmo leste que o oeste de Madrid. Digamos, en España é un país onde o promedio máis ou menos cae máis ou menos en Madrid. Por lo tanto, os de Girona teñen un adianto solar, os de Galicia teñen un certo retraso solar, non é moito. Entonces, as situacións de cataláns e de galegos estarían máis ou menos en razón de simetría. Non coñezo o estudo, pero, dende logo, non creo que isto se fose arreglar co fuso horario. Hai xente que pensa que os adolescentes agora dormen menos, pero dormen menos porque están con PlayStation. Non é por ninguna cuestión económica. Ou co móvil. Un adolescente de España dorme mesmo que un adolescente de Italia. Iso é a primeira cuestión. Outro fake moi importante, que tamén creo que é importante sacar, xa que falamos destas cuestións, é que en España un grupo de presión que hai abolicionista do cambio estacional de hora sacou un bulo, bueno, eu creo que foron eles, de feito Farino, co presidente dese grupo, non quiso comentar moito, dicindo, sacaron nos medios de comunicación que o fuso español era un fuso nazi porque Franco pusera ese fuso por simpatía co goberno de Hitler. Xa hai dúas agencias de verificación que xa desmontaron ese bulo, eu participei nunha deses traballos, pero é un bulo absurdo, porque a propia evolución histórica do fuso español é a que eu contei, e desde logo nin Charles de Gaulle nin España fixeron uso por simpatía con Hitler, e de feito, se for así, cando Hitler perdeu a guerra, pois evidentemente España teria corrixido. Entón ese é un bulo que eu tamén quero desmontar. Non me acordo que era outra pregunta que me facías. Sí, no, un pouco relacionar, viñame un pouco á cabeza en clave galego-portuguesa, non? O feito de que... o de comer, sí, claro, primeiro. Claro. Como dixen antes, as horas, os fusos horarios son escalas de medida que son coñecidas por unha poboación. Entonces, cando, por exemplo, en España, pois se ve o Telediario 2 de Televisión Española, que ás 21 horas, pois iso é máis ou menos o mesmo momento no que empeza o telexornal da RTP, que empeza, creo que ás 20 horas. 20 horas, ¿vale? sí. Sí, entonces, unha persoa que en Lisboa pon o telexornal da RTP e prende a televisión, pois está facendo ao mesmo tempo que eu en Compostela, que estou vendo, por exemplo, de Televisión Española. Entón, é o mesmo punto con dous
números distintos. Que pasa coa hora da comida? Aí coa hora da comida hai unha situación distinta. E é que España é máis ancha que Portugal. Entón, as horas comuns, os hábitos que se establecen, vense arrastrados polo resto do país. É dicir, un galego vese arrastrado polos hábitos dun balear e un balear vese arrastrado polos hábitos dun galego. Entón, esa tensión dese ancho de España é a que o meu modo de ver fai que a hora do xantar español sexa un pouco distinta da portuguesa. É a única razón que lle encontro, vale? Porque despois de todo, como somos un par... E é só acrescentar que em Portugal a hora média para almoçar não é às 12. Há pessoas, mas a média começa das 12h30 e a maior parte das pessoas é à 1 da tarde, às 13 horas, que é considerada a hora típica de estar a almoçar. Pois en España a hora típica, eu vexo ben aquí no campus, é às 14 horas. Claro. Entón, aí está a diferenza. A diferenza, novamente, é o mesmo momento e hai unha pequena corrección de segunda orde que eu se explicaría polo ancho da España. Pero xa che digo, o RTP, o telexornal é a mesma hora que o telediario de Televisión Española, e a hora de xantar, aquí o pico máximo é às 14 horas, en Portugal é 13, entón non hai ningún tipo de anomalía novamente, excepto esa pequena corrección de segundo orde que pode haber polo feito de que España fai vida común co resto. Cando un ve os partidos da selección española, pois hai unha hora de referencia que é un pacto promedio de todo o país. Entón esa hora tira un pouco dos galegos cara ao leste e fai que os baleares tiren un pouco cara ao oeste. Entón, ese efecto promediase é o que causa pois esas pequenas correccións que pode haber. Pero salvo iso, non hai ningún problema. Sí, Rui, como se ve un pouco, sí, xa sei que querías acrescentar algunha cousiña, tamén unha pequena pincelada, como se ve todas estas cuestións de España desde Portugal, é dicir, como se ve todas estas diferenzas, a cuestión que comenta Xorxe da influencia, non, da maior amplitude do Estado, de maior largura, como se ve, cal é a perspectiva portuguesa de todo isto? Eu gostei muito da interpretação do Jorge Mira sobre essa influência, porque ela existe. E Portugal tem um excelente exemplo entre as ilhas dos Açores e o continente. Tecnicamente, a melhor hora para os Açores devia de ser o fuso ou 2 horas de diferença em relação ao continente. Mas já nos anos 2000, o governo regional dos Açores preferiu aproximar a sua hora legal daquilo que é o continente. Portanto, esta influência de uma região sobre a outra, obviamente existe. Pertence à gestão de um país como um todo. É melhor ter as pessoas mais próximas umas das outras na sua atividade. E é curioso ver que os Açores fizeram isso e a própria Ilha da Madeira também fez. A Ilha da Madeira, que devia ter mais naturalmente a hora -1, prefere estar alinhada com aquilo que é a hora do continente aqui. Curiosamente, a Ilha da Madeira está numa latitude muito mais baixa, mas mesmo assim não tem, quer dizer, não sente tanto uma diferença tão forte entre verão e inverno como seja a zona do Porto aqui no continente, não é? Ou mesmo os Açores, mas é uma questão de gestão do país. Portanto, os países fazem isto. Porque existe esta pressão de umas regiões sobre as outras, perfeitamente. Agora, sobre a palavra final, sobre as questões de pressão. Sim, e aquilo que aconteceu em 2018 são grupos de pressão e tem havido um aumento extraordinário de estudos sistemáticos sobre o que é que as transições horárias, a entrada da hora de verão ou não, têm de aspectos negativos nas pessoas. Há imensa gente do lado da medicina a fazer estudos sobre o sono, portanto a base estatística tem aumentado. É curioso ver que não afeta todas as pessoas da mesma maneira, é a minha última palavra sobre isto. Basicamente, quem estuda isto divide a resposta da pessoa, o seu biorritmo, a cronotipos. Há pessoas que são madrugadoras, outras que são mais tardias,
mais o late type ou evening type. Depois há aquelas pessoas intermédias e é curioso que depende como é que elas reagem à transição da hora. Aparece uma mudança de hora agora em março. Como é que afeta as pessoas? De facto, há um tipo que é mais afetado do que os outros. As pessoas que são do late type sentem-se mais, ou evening type, sentem-se mais afetadas por isso. Mas repare, o que é curioso é, eu depois nunca vi estudos a avaliarem como é que essas pessoas depois vivem no resto dos 6 meses em que estão em hora de verão. Portanto, a mudança é uma coisa muito importante, dizem, apenas 2 ou 3 ou 4 dias, ou uma semana antes, uma semana depois, que é tipicamente o que estes estudos fazem, mas depois as pessoas habituam-se. E eu fico sempre curioso, então, mas são estas 2 semanas que estragam a vida à pessoa e que vão matá-la ou regredir a sua vida para o futuro porque esta mudança existe? É que depois há muitos outros fatores de mudança social, porque nós trabalhamos com pessoas noutros horários e cada vez mais o trabalho informático faz-nos trabalhar com pessoas em outros fusos horários e de facto as pessoas aguentam-se. Portanto, um estudo científico é extremamente importante, obviamente que sim, conhecer melhor o ser humano e como é que faz, por um lado. Por outro lado, reforçar aquilo que o Jorge Mira disse, que é, nós temos iluminação artificial e a nossa vida já não é tão controlada pela luz do sol como era antigamente. Estou a excluir aqui as atividades que dependem fortemente da luz do dia, que é tudo o que está na agropecuária, mas também muita da construção civil começa a trabalhar com o aparecimento do dia para poupar a energia, faz isso especificamente. Todos nós outros basicamente acendemos a luz ou apagamos, fazemos. Há uma terceira área que eu nem vou entrar e que tem aspectos positivos da existência da hora de verão, que é a parte da segurança rodoviária. Há muita coisa, de modo que é um tema complexo. Minha opinião final é necessário manter a existência da hora de verão, porque mesmo assim é aquela que nos permite à maior parte da sociedade explorar melhor a quantidade de horas de sol que temos disponíveis durante o ano todo. Uhum. Eu concordo plenamente con Rui quería facer un pequeno engadido ao que el di, porque cando estes que fan os estudos dos efectos sobre a saúde do cambio estacional da hora, que fan os estudos e ven que hai efectos neses poucos días ao redor do cambio, faltalles unha parte esencial, que aí debería haber unha especie como de grupo de control e o experimento ideal sería ver que pasa coa poboación e cos efectos da poboación se esa poboación se mantiver sempre co mesmo fuso todo o ano. Ese sería o experimento correcto. Eu estou seguro, estou casi convencido, de que se en algún momento Europa comete o erro de eliminar o cambio estacional de hora, haberá moitos estudos que dirán como empeora a saúde dos europeos. Entón, ese é o gran problema. Agora mesmo, xa te digo, moitos centros médicos falan dos efectos neses días. Pero estou seguro de que se ao final Europa cometiese o erro e se fallan despois os estudos dos efectos sobre a saúde, verán que a saúde xeral empeora. Pois levamos máis dunha hora realmente espectacular falando sobre hora legal, fuso horario, cambio estacional de hora, sobre impactos enerxéticos, saúdes, consecuencias na saúde das persoas, multitude de dúbidas. Eu supoño que evidentemente un pouco se vai aprofundando en cada cuestión que vai saindo, pois ao final poderíamos botar moitísimo máis tempo, mas temos que ir concluindo. Rui, cal é a túa conclusión un pouquiño, cal é o teu último apuntamento, a túa última reflexión, os teus últimos segundos? Agradecer muito ao Germán e ao Jorge Mira por esta conversa tão interessante. Obviamente que foi uma maravilha e espero que no futuro possamos falar de outras coisas sobre o tema em si. Já muito foi dito, a partir daqui teríamos de ser muito mais específicos e discutir detalhes muito peculiares de certos aspectos que têm a ver com a mudança da hora, mas isso talvez fosse demasiado técnico. A última palavra é muito obrigado aos dois.
Pola túa parte, Xorxe, pois evidentemente con felicitarte, parabenizarte aos dous e a ti sobre todo tamén pola claridade de cada explicación. Cales son esas últimas palabras? Vexo que está orientada a túa opinión a que fuso horario galego-portugués non ten sentido e cambio estacional, pois mellor deixalo como está. Evidentemente, cambio estacional de hora, por suposto, sí. De facer algunha muda nas datas do cambio estacional de hora, facer o cambio estacional de hora a final de setembro, cerca do equinoccio de outono. Fuso horario, non hai ningún problema co fuso horario español, nin co portugués, son marcas de referencia que as poboacións de ambos países comprenden, coñecen e funcionan perfectamente, por lo tanto, non existe ningún problema, nin existe, por suposto, a anomalía horaria español. E, por último, decir que foi todo un honor poder partillar este espazo con unha persoa da categoría de Rui Jorge Agostinho. Para mí foi un placer esta conversa con alguén tan importante que na regulación da hora portuguesa e que tanto coñece deste tema. E, por suposto, gracias a Xermán por darme esta oportunidade de compartir este tempo con Rui. Obrigado aos dous. Realmente, pois, é o que pasa un pouco ca ciencia, que necesita bastante máis exposición e bastante máis difusión, e parece increíble que moitas veces o debate e un pouco a opinión a leve xente, persoas que non teñen nin idea de nada, e despois, pois, xente como a vos, auténticas eminencias nestas e noutras cuestións, pois non teñades todos os minutos que merecedes. Eu penso que foi unha hora e pico de conversa espectacular, e unha vez máis, obrigado, graciñas. Rui e Xorxe, Xorxe e Rui. Obrigado. Muito obrigado aos dois também, foi un grande prazer. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz 107.2 de FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Moi ben, pois fantásticos minutos de radio. Esperamos que vos gustara esta conversa de tantísima altura, esta conversa que tiveron, prácticamente na que non tivemos moito que intervir, máis que moderar un pouquiño. Son persoas as que estarías escoitando horas e horas, que saben moitísimo da cuestión. Jorge Mira e Rui Agostinho e Jorge Mira. Acabamos por aquí, como decimos, un abrazo moi grande, unha aperta moi grande para todos e todas. Oxe, como non, o tema co que acabamos ocorriúsenos, non podía ser outro que ese temazo de Manu Chao, Que horas son, mi corazón. Chao, chao, obrigado. Il est 9h06. 9h05 55 secondes, très exactement. Esperanza. 12 de la noche en La Habana, Cuba. Señor presidente, les habla el presidente. Radio Reloj. Señor presidente, les habla el presidente. Radio Reloj. Señor presidente, les habla el presidente. Señor presidente, les habla el Radio presidente. Reloj. 12, 1 minuto. Radio Reloj. 8 de la noche en Moscú, Rusia. Говорит Москва. Работают все радиостанции
2 de la tarde. Ahorramos la principal sustancia de la vida. Nuestro planeta necesita 24 horas para dar la vuelta sobre sí mismo. A través del sistema radial CMCD Radio Reloj, usted conoce todo lo que ocurre en el mundo en media hora y sin moverse del lugar. Radio Reloj le ahorra tiempo de su vida. Radio Reloj. 6 de la tarde. No todo lo que es oro brilla. Usted puede prepararse para el trabajo. 6 de la tarde. Realizar los primeros quehaceres del día. No todo lo que es oro brilla. Usted puede prepararse para el trabajo. Vamos a ver quién resiste más. No todo lo que es oro brilla. Usted puede prepararse para el trabajo. Vamos a ver quién resiste más. No todo lo que es oro brilla. Usted puede prepararse para el trabajo. Otra manifestación en España a favor de la marcha del pueblo combatiente frente a la sección de intereses de Estados Unidos en la capital. 6:30 minutos. 6 de la mañana en Madrid, España. Radio Reloj. Su tiempo no brilla, pero también es oro. 8 de la mañana. Próxima estación. Esperanza. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? Señor presidente, les habla el presidente. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son en Inglaterra? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son en Gibraltar? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son allá en Fisterra? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son en Bye Bye Bo? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son la vida entera? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son en el Japón? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son en Mozambique? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son en Washington? ¿Qué horas son, mi corazón? Nos engañaron, bye bye boom. ¿Qué horas son, mi corazón? Nos engañaron con la primavera. ¿Qué horas son, mi corazón? Nos engañaron, bye bye boom. ¿Qué horas son, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón?